Olá, amadas mulheres que intercedem, homens intercessores que também acompanham o nosso canal, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um devocional, né? Estamos vindo numa série Marta e Maria, ali em Lucas 10, do 38 ao 42, quando Jesus Cristo visita a casa de Marta e Maria, né? E esse já é o quinto devocional, né? Nós falamos no primeiro devocional sobre duas irmãs, duas escolhas, entendemos o contexto em que tudo isso aconteceu. Depois nós falamos sobre o serviço de Marta e a adoração de Maria e encontramos um equilíbrio, né, nas duas coisas. Entendemos que, em primeiro lugar, estamos no Senhor, buscando a direção certa para então servir com excelência dentro do propósito que o Senhor nos chamou. Depois vimos também no terceiro devocional a escolha consciente de servir. Nós entendemos que servir precisa ser uma decisão consciente. Não porque eu tenho que fazer, porque eu preciso fazer, mas porque eu entendo que eu sou grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Eu coloco Ele em primeiro lugar. Assim, eu entendo que se Ele veio como servo, Jesus Cristo, o Senhor deixou a sua glória e habitou entre nós e veio como servo e deu a sua vida por mim. Isso gera amor dentro de mim e esse amor me leva ao serviço, né? Então eu escolho servir por amor. Nós também falamos sobre o serviço que transforma vidas, né? O serviço que transforma vidas é aquele que está direcionado pelo Senhor, que faz parte do propósito maior do reino. Não aquele que eu faço por minha conta própria, sem saber qual é o lugar certo que o Senhor quer que eu esteja, né, qual a maneira que o Senhor quer me usar, mas que eu vou, primeiramente, eu dobro meu joelho, eu busco no Senhor. Então eu entendo que o Senhor me colocou por um propósito aqui. Eu descubro qual é esse propósito, então esse serviço vai transformar vidas. E ele vai transformar não só a vida daquele que está sendo servido, mas principalmente a vida de quem serve. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios que nós encontramos no serviço ao reino do Senhor. E nós vamos começar lendo o texto mais uma vez, para nós recordarmos da passagem, né? E eu quero que você leia aí também na sua casa, depois com bastante atenção, né? Se você não está com a sua Bíblia agora, depois você vai lá e medita nessa palavra. Lucas 10, a partir do 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Então, nós estamos trabalhando profundamente nesse texto que tem muito a nos ensinar sobre adoração, sobre a contemplação, sobre buscar aos pés do Senhor e sobre servir ao reino do Senhor com propósito. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os desafios de servir ao reino do Senhor, porque nós sabemos que servir é uma vocação maravilhosa, mas nós enfrentamos obstáculos no meio do caminho, né? E nós vamos falar um pouquinho quais são os mais comuns, quais os obstáculos mais comuns que às vezes nos levam a querer desistir do serviço. Amém? E o primeiro tópico que eu quero trazer para nós refletirmos aqui é o desgaste emocional e físico, né? Então a gente viu aqui em Lucas 10 que Marta estava com
muitas tarefas, estava sobrecarregada, né? E ela ficou inquieta, preocupada, porque ela queria fazer aquilo com excelência ao Senhor, né? Então Jesus Cristo também, ele não estava sozinho, ele sempre estava acompanhado dos seus discípulos e muitas vezes uma multidão que caminhava com ele. E Marta ali, para receber Jesus e os discípulos, ela estava dando o seu melhor, né? Ela queria entregar o seu melhor no seu serviço, aquilo que ela sabia fazer. E só que isso levou ela a ficar irritada, estressada com a sua irmã que estava sentada aos pés do Senhor, ao invés de estar ajudando, né? Ela chega a cobrar Jesus que chamasse a atenção de Maria, mas Jesus deu uma resposta ali tremenda, né? Ele falou: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria entendeu aqui que nesse momento a prioridade era estar aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos do Senhor, né? E Jesus também entendia a importância de descansar no Senhor. Em Marcos 6,31, Jesus fala assim: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Por quê? Porque sempre que Jesus passava pelas regiões, pelos lugares, muitas pessoas se reuniam ali, né? E Jesus, ele tanto pregava quanto ele curava os enfermos, então era uma multidão. Imagine como isso era exaustivo, deixava Jesus cansado, os discípulos também, né? Lembrando que Jesus era 100% Deus, mas era também 100% homem, então ele também sentia na carne, né? E Jesus fala: vem comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então descansar na presença de Jesus é parte do serviço. Por quê? Porque é nele que nós conseguimos renovar as nossas forças. É descansando no Senhor que nós buscamos força para então conseguir continuar servindo o reino com alegria. Amém? Outro desafio que a gente encontra é o desânimo. E por que nós desanimamos no meio do caminho? Porque geralmente a gente quer ver resultado imediato. Nós queremos plantar a semente e colher o fruto. Já plantar a semente e colher o fruto. E a própria palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Cada coisa tem o seu tempo certo. E nós não entendemos isso. A gente vive num mundo que é imediatista. Pode ver que hoje em dia muitos vídeos são pequenininhos, curtinhos, que a pessoa termina um, quer ver o outro, termina um, quer ver o outro. Então, os lanches, fast food, tudo muito rápido. As pessoas querem ver resultados muito rápidos. Mas se você parar para analisar a vida de muitos de nós, quanto tempo nós levamos para entender a palavra do Senhor e nos convertermos a ela, a ter um entendimento de que nós precisávamos mudar, né, o percurso da nossa vida. E nós não podemos querer o resultado para agora, mas no tempo do Senhor, que é o tempo certo para todas as coisas. Gálatas 6,9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Então aqui está nos encorajando a não desistir, porque no tempo certo nós vamos colher. É uma palavra de encorajamento para a nossa vida. Depois leia lá, Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Então não podemos deixar que o desânimo tome conta, porque não vemos resultados. Mas esperar confiante no Senhor, que aquela semente plantada, um dia ela vai dar o fruto. Amém? Outro cuidado que nós temos que ter é não servir por obrigação, mas por amor. Aquele amor que nos constrange. E esse amor nós encontramos quando nós lembramos de tudo aquilo que Jesus Cristo passou por nós.
Quando nós nos lembramos do tamanho, do imenso amor que o Senhor Deus tem por nós, a ponto de que Ele deu o seu único filho aqui na terra para morrer por nós, né? Para nos resgatar do nosso pecado, da morte que nós estávamos, né? 1 Coríntios 13:3, Paulo alerta que sem amor, até as maiores obras perdem o seu valor. Então, quando você estiver perdendo esse primeiro amor, busque recordar de tudo aquilo que Jesus já fez na sua vida, a começar pela salvação. Nós não tínhamos mais acesso ao Pai, nós tínhamos perdido isso. Era necessário sacrifícios de animais todo ano, sacrifícios e mais sacrifícios, para que nós pudéssemos estar ali sendo perdoados constantemente por Deus, né, para nos reatar com Deus. Então, o que Ele fez? Ele mandou Jesus Cristo, Cordeiro Santo, para fazer esse sacrifício eterno pela nossa vida. Então, Ele nos deu a salvação. E isso tem que gerar esse amor dentro de nós, né? Então, o servir precisa fluir desse amor de Cristo em nós. Um amor que persevera mesmo diante das dificuldades, da demora, das incertezas. Amém? Outro obstáculo que nós enfrentamos é o orgulho. E quando que o orgulho ele começa a querer aparecer dentro de nós, na nossa vida? Quando nós ocupamos uma posição de liderança ou de destaque dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro do trabalho, né? Seja onde for que você está inserido, você não pode deixar que qualquer cargo de liderança venha trazer orgulho para o teu coração, né? Porque Marcos 10, 43, 44, Jesus nos ensina que maior é aquele que serve, e o verdadeiro serviço nasce da humildade. Independente do cargo que eu ocupo, da posição que eu ocupo na sociedade, dentro do trabalho, eu preciso entender que um bom líder, antes de tudo, ele precisa ser humilde, porque quando ele se coloca em humildade a serviço, ele se torna exemplo. E todo líder que é um exemplo, ele já chama as pessoas automaticamente a querer servir, ajudar, colaborar, fazer. Aquele trabalho de equipe se torna eficaz. Por quê? Porque o líder está ali junto, de mangas arregaçadas para trabalhar junto. Ele não é apenas aquele que dá ordem, mas ele veste a camisa e ele vai lá e ele faz. Então, antes de tudo, nós não podemos deixar que o orgulho tome conta, mas sim a humildade de nos colocarmos a serviço, né, do Senhor. Outro desafio, a falta de reconhecimento, né? E aqui acontece muito quando a gente está nesse cargo, exatamente nesse cargo de liderança, num cargo de destaque, a gente quer ser reconhecido, né? E quando não somos reconhecidos, porque fulano não reconhece o que eu faço por ele, eu dou o meu melhor, eu faço o meu melhor aqui nessa empresa e não sou reconhecido. Amados, lembre-se que o Pai está vendo no secreto. Tem um Deus que está vendo tudo o que você está fazendo. E esse Pai que vê no secreto, é Ele mesmo quem nos recompensa. Então não espere a recompensa de homens. Não espere. Espere a recompensa que vem do alto, que vem do Senhor, no tempo do Senhor. É essa recompensa que ela chega no tempo certo, porque Deus sabe a hora. Ele sabe a hora de entregar para nós aquilo que Ele já tem proposto para cada um de nós. Outro ponto importante é o equilíbrio, né? O equilíbrio de estar servindo e também buscando o Senhor, buscando no Senhor a maneira correta de servir, como nós vimos ali na passagem que nós lemos,
né? Marta, ela estava tão ocupada que ela não percebeu que a real importância naquele momento era a presença de Jesus Cristo, que ela devia estar contemplando, aprendendo, ouvindo, para então servir com excelência. E se nós negligenciarmos essa intimidade com Deus, né, o nosso serviço ele vai se tornar vazio. Então, no tempo de oração e palavra, amadas, que nós recebemos direção, força e renovo para servir. Outra coisa que também nos tira do foco, do propósito do Senhor, que pode nos levar a querer desistir do serviço ao reino, é a comparação, né? Cada um de nós recebeu dons e chamados diferentes. Então, somos pessoas diferentes, né? Somos pessoas que carregamos dons, qualidades, seja aquilo que o Senhor derramou sobre você, e cada um de nós tem um dom diferente. 1 Coríntios 12, ali fala que nós somos chamados para servir ao reino do Senhor conforme a necessidade. Então, eu não posso me comparar e talvez até desistir porque o meu irmão é melhor, porque ele faz melhor, porque ele faz algo que eu não sei fazer, porque provavelmente tem algo que eu faço com excelência que o meu irmão não vai fazer com excelência. E é sobre isso que se trata o meu chamado. É sobre aquilo que o Senhor derramou sobre mim, a qualidade que Ele colocou sobre mim. O que é que você faz com excelência, que você sente orgulho, que você fica feliz com aquilo porque você sabe que Deus te deu autoridade naquilo. É isso, seu chamado é sobre isso. Exatamente sobre isso. Não é sobre, por exemplo, o irmão que adora, louva o Senhor, que ele canta porque Deus deu o dom, ele é um levita maravilhoso e eu queria cantar também, mas eu não tenho afinação, eu não tenho dom. Mas você tem algo que aquele levita não tem. Então, deixa ele fazer a parte dele com excelência e vamos fazer a nossa com excelência também. E então, entenda uma coisa, que quando nós começamos a nos comparar, nós perdemos a alegria de servir. E nós precisamos servir com alegria o reino do Senhor. Deus tem um plano único para cada um de nós, amados. E é único mesmo. Eu posso até deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, o reino não vai deixar de acontecer, outra pessoa vai fazer. Mas do jeito que eu faço, o Senhor derramou sobre mim, sou eu que vou fazer. Ele vai fazer do jeito dele. Então, cada um tem um chamado único. Amém? Nós enfrentamos outros desafios. A procrastinação, né? Ficar protelando aquilo que eu já sei que o Senhor está pedindo que eu faça. E aqui Deus está falando muito. E Ele falou muito comigo nessa parte. Você já sabe que você foi chamada para isso. Por que você está protelando? Por que eu tenho que procrastinar, esperar? Eu vou esperar quando tiver tudo alinhado, quando tiver tudo ok. Não. Comece do jeito que está. Deus vai alinhar as coisas. Deus vai acertar. Deus vai derramando mais e mais capacitação conforme eu vou fazendo. Por que Ele vai derramar mais unção se eu não estou usando a unção para nada? Eu não posso ser um mar morto, que aquilo que o Senhor derrama em mim, morre em mim. Eu preciso derramar, eu preciso ser um rio que corre, né? Que corre e deságua. O medo do fracasso, o medo de que não dê certo aquilo que eu vou fazer, é outro impedimento que atrasa o meu chamado. Eu não posso ter medo, porque medo não é do Senhor, o medo é do inimigo. O medo é seta que o inimigo joga na minha mente de que eu não vou conseguir, de que eu não sou bom, de que vai dar errado. Isso são coisas, são setas do inimigo. Porque a palavra do Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece.
Está em Filipenses 4:13. Então, o medo tem que ser derrotado. Eu tenho que colocar esse medo por terra, em nome de Jesus. Eu vou me levantar contra esse medo. Porque a palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Outra coisa que nos leva a desanimar, a querer desistir é a ingratidão, né? Porque muitas vezes a gente faz pelas pessoas e nem sempre elas vão ser gratas por aquilo que nós estamos fazendo. Mas a gente precisa lembrar que Jesus também passou por isso. Naquela passagem que Jesus ele curou os 10 leprosos e apenas um deles voltou para agradecer ao Senhor. Então, se Jesus passou pela ingratidão, quem somos nós para achar que nós não temos que passar por isso? Nós vamos passar. Nós vamos passar, né? Então, depois você leia lá em Lucas 17:17, a passagem dos 10 leprosos, que Jesus cura, né? E ainda assim Jesus continuou servindo. Mesmo assim, ele continuou servindo. Amadas, Jesus deixa muito claro para nós. Ele veio aqui para nos dar o exemplo, o maior exemplo de serviço em humildade, foi Jesus Cristo. Nós devemos servir sem esperar nada em troca, lembrando que o nosso retorno não é humano, mas é do Senhor, né? Ficar com os nossos olhos firmes no Senhor, porque é Ele que nos garante, que a nossa colheita ela vai chegar no tempo que Ele determinou. Eu posso não saber que tempo é esse, não cabe a mim, mas Ele sabe, Ele sabe. Servir não é fácil, amadas, mas é justamente nos desafios que nós estamos aprendendo, que Ele está nos moldando, nos preparando, né? E é nesses desafios que nós aprendemos a ser mais dependentes, totalmente dependentes da graça de Deus, porque é Ele que derrama sobre nós, né? Quando nós entendemos que nós não somos capazes de nada, aí Deus fala, agora eu posso usar. Uma vez que eu me acho capaz demais, eu vou fazer sobre o que eu sei, sobre o que eu conheço, sobre a minha capacidade. Mas quando eu me sinto incapaz, aí sim o Senhor me usa e Ele derrama sobre mim e tudo vai sair com excelência, tudo vai fluir, né? 2 Coríntios 12:9 diz: o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é na minha fraqueza que o Senhor vai trabalhar, naquilo que eu acho que eu não posso. É ali que Ele vai me usar. E é ali que eu vou fazer com mais excelência, porque não serei eu, mas será Cristo em mim. Quando nós admitimos essas limitações, nós encontramos forças para continuar no Senhor. Que nós possamos, amadas, enfrentar cada desafio do serviço com coragem, com fé, humildade, como o Senhor nos ensinou. Lembrando que o nosso maior exemplo foi Ele, Jesus Cristo, que Ele não veio para ser servido, mas para servir. E Ele serviu não só com as suas palavras, pregações, com curas, com milagres, mas Ele serviu a sua vida, Ele deu a vida para nos resgatar. Glória a Deus por isso, amadas. Que nós possamos fazer com que essa palavra penetre dentro de nós de maneira que venha separar espírito, que é carne, que é espírito. Separa, Senhor, separa, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha dominar sobre a minha carne. Amém? Se essa palavra falou com você, assim como ela falou comigo, curta esse vídeo, compartilhe. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal,
né? Vamos semear na vida de outras pessoas a palavra do Senhor. Às vezes você tem esse chamado de servir, semeando a palavra do Senhor. Então compartilhe com alguém que esteja precisando, que esteja talvez desistindo de servir porque está encontrando obstáculos, né? Está com dificuldades. Essa é uma palavra para a gente entender que as dificuldades elas servem para nos lapidar, para nos melhorar, para nos deixar com autoridade do Senhor, né? Porque só temos autoridade naquilo que nós vivemos, naquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Amém? E eu quero orar por você agora, se você me permite. Quero orar juntamente com você para que o Senhor venha nos capacitar, né, a servir, a continuar servindo, mesmo diante das dificuldades. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais esse tempo na Tua presença, mais esse tempo de aprendizado da Tua palavra, onde nós vimos a importância de servir, Senhor, de equilibrar o estar aos Seus pés, buscando onde servir, a direção certa, que nós possamos todos os dias, em primeiro lugar, Senhor, estar aos Seus pés, buscando a direção certa, né? Onde o Senhor nos quer servindo, a maneira que o Senhor quer que nós sirvamos, que nós possamos entender que esse é o equilíbrio. Primeiro buscar em Ti e então servir com excelência e com propósito no reino. Senhor, que todos os desafios, tudo aquilo que vem para nos desanimar, nos tirar, Senhor, a vontade, o ânimo de servir, tudo aquilo que o inimigo coloca em nossa mente, nesse momento eu declaro por terra, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, que veio aqui como exemplo e como serviço. Senhor, capacita-nos, Pai. Fortalece-nos, Senhor, em Ti. Quando nós nos sentimos incapazes, é ali que o Senhor está trabalhando. Coloca essa certeza dentro de nós, que tudo podemos em Ti, Senhor. Enche-nos de unção, de sabedoria, de discernimento. Enche-nos da Tua presença, Pai, para que possamos enfrentar todos os obstáculos com força, com fé e com humildade acima de tudo, Senhor. Eu declaro um dia abençoado sobre cada um que entrar nessa live, nesse ensino. Que esse ensino venha fazer a diferença na vida de cada irmão que entrar aqui. E que o Senhor possa entrar no lar e na vida de cada pessoa que está aqui, trazendo a paz, a esperança, de que o Senhor está ali, dando força e capacitando para cada enfrentamento do dia a dia. Obrigado mais uma vez. Permanece conosco, Senhor. É o que eu declaro e já lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amadas irmãs. Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor esteja com você, te capacitando. E não esqueça de compartilhar, tá? Nosso próximo devocional, eu ainda não anotei o tema aqui, mas vai ser também baseado em Lucas 10, do 38 ao 42. E eu vou me aprofundar um pouquinho mais, e daí eu trago aqui para a gente dividir mais um pouco. É um capítulo que tem muita coisa para a gente tirar de proveito. Então, não deixe de participar. Se você não assistiu os demais devocionais, vai lá e assiste e acompanha desde o primeiro, né? Porque é muito importante a gente estar acompanhando essa sequência para não ficar, talvez, perdido em algum contexto ali, não entender do que estamos falando, tá bom? Compartilhe com mais alguém. E muito obrigado, porque você está aqui se alimentando, e eu tenho certeza que se você chegou até aqui, é porque o Senhor tem algo importante dentro do reino, e Ele não quer que você desista. Deus te abençoe, em nome de Jesus.